Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio do nosso podcast Tete a Tete. Estou aqui olhando o celular, as mensagens, os feedbacks que vocês estão dando para a gente. Muito obrigado, viu, pela audiência, por estar com a gente aí. Você já viu que tem muito episódio bacana que a gente já fez sobre vários assuntos. Aqui é um programa plural, é um programa que a gente fala sobre tudo, mas a finalidade sempre é de acrescentar alguma coisa. É, verdade. E a gente traz assuntos selecionados para você, para que, né, a vida é assim, a gente fala sobre todos os assuntos, a gente lê sobre tudo, e aqui a gente também tem a gente navega por um mar infinito. Oh, mas eu estou inspirado hoje. Talvez por causa do nosso entrevistado deste episódio, porque ele é uma inspiração. A gente vai falar sobre liderança real em tempos de crise, como conectar cultura, talentos e lucro sem perder a alma da empresa. Tá aqui Israel Crisóstomo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com você e parabenizar pelo sucesso aí do podcast. Um prazer enorme, uma honra estar aqui contigo. Já conheço o Israel há, sei lá, 15, a gente está em 2020, acho que uns 15 anos. Mais ou menos isso. É, mais ou menos isso. Ele lá no programa Sucesso da Regiane Braga, ele começou fazendo um quadro, naquela época eu já conhecia, eu passei a conhecê-lo, e também ele já foi entrevistado em alguns programas que eu já fiz, e aí eu passei a acompanhar, né, nas redes sociais, a gente, né, olhando a trajetória dele. E aí a gente conversando agora há pouco, né, confirmando Israel Crisóstomo. Queria que você explicasse de onde vem o Crisóstomo. Eu pensava que era algo que você tinha, eu vou o nome criar. Artístico? É um nome artístico. Crisóstomo, ele vem da família da minha mãe, né, parte da mãe, meu avô se chamava José Alonso Crisóstomo. Isso é a parte, vamos dizer assim, da família, né? Uhum. Agora, o Crisóstomo vem, voltando um pouco mais aí na história, de São João Crisóstomo, que era um padre filósofo, que foi a primeira pessoa que traduziu a Bíblia, Uhum. né, para o nosso português, e significa eloquente, aquele que fala bonito. Você sabe que tem algumas pessoas que me chamam de Crisóstomo, né? Eu sempre falo assim, ó, quem me chama de Crisóstomo, eu falo assim, as pessoas mais inteligentes que eu conheço me chamam de Crisóstomo. Porque quando chama de Crisóstomo é porque conhece de alguma forma essa história, conhece um pouco da filosofia do São João Crisóstomo. Uhum. Né? É uma, digamos que não é tendência que eu quero falar, é um talento, alguma coisa que vem, que já era tipo predisposto a isso, porque tem a ver também com desenvoltura, com fala, né, com eloquência. Assim, biblicamente falando, você sabe, você conhece também, que o nome traz muito da origem. Uhum. As pessoas às vezes não acreditam, não pensam sobre isso, vai colocando qualquer nome na pessoa, né? Então, se você pegar a história da Bíblia, o nome, ele traz uma sentença, ele traz um destino, então o nome tem um impacto muito grande em quem você é, na sua personalidade. E o nome tem a ver com a sua identidade. Então, minha mãe, eu sou o primeiro filho, né? Então, Israel é um nome muito forte, é um nome que traz um destino muito forte, porque tem a ver com todos os nomes que terminam com El, né? Com Israel, Joel, Samuel, Daniel, são nomes que trazem uma forte ligação com Deus. E quando eu nasci, quando minha mãe estava grávida, né? Eles não sabiam ali, meus pais não sabiam qual nome colocar, que nome vai colocar. Minha mãe conta que ela teve uma visão e ela viu o meu nome escrito em letras de ouro muito grande, e um anjo disse para ela, uma voz disse para ela que o meu nome seria Israel. E aí não deu outra, ela colocou o nome Israel, e o Crisóstomo vem do sobrenome dela. Talvez ela não sabia na época, né, não soubesse na época o significado do Crisóstomo. Como eu disse, eloquente, aquele que fala bonito. Mas eu tenho muito orgulho. Esse nome Israel Crisóstomo é um nome muito forte, é um nome que traz comigo uma responsabilidade muito grande, porque ele é de fato um nome que é um nome de peso, né? Não por mim, mas o nome em si, e eu tento de alguma forma honrar isso. Maravilha. De alguma forma naquilo que eu faço. E Jesus mudou o nome, né, de Simão para Pedro. Havia essa normalidade de se mudar nomes, Sim. né, até pela questão de sentença. E aí tem, eu não sei se é verdade, porque fala, por exemplo, no meu Mara significa amarga, né? Sim. E aí algumas
né? Para Maria, né? Isso. E aí eu dando um Google aqui, a origem de Israel. Na Bíblia hebraica, o livro de Gênesis menciona Jacó, um dos filhos de Isaac, filho de Abraão, que teria seu nome, conforme Gênesis, mudado por Deus para Israel, e que teve 12 filhos, que geraram 12 tribos conhecidas como os filhos de Israel. E eu tô aí nesse desafio de criar essas 12 tribos, já tem um, José, né? Vai às 12. Falta 11. Falta 11. Pior que ele falou serinho, né? Maravilha. Gente, é o seguinte, deixa eu, né, quebrar um pouquinho o gelo, né, Israel? É verdade. Vamos falar de liderança. O que é liderança em 2025, Israel? Liderança em 2025 é posicionamento, né? Porque se você pegar, durante muito tempo a gente cresceu com essa ideia, né, que liderança estava muito associada ao cargo. Se você pegar hoje, quem é o time de futebol que está na liderança do campeonato? Aquele está em primeiro lugar. Quem é o candidato que é o líder nas pesquisas? Aquele está em primeiro lugar. Então nós associamos no imaginário que liderança é quem está em primeiro lugar, é quem está no destaque, é quem está, né, em cima, quem ocupa uma posição de destaque. E isso não é verdade. Que aí aqui não tem como, a gente vai ter que ir para a Bíblia toda hora contigo aqui. Foi muito bom isso aqui. Você começou agora. Pode ir, com certeza. Vamos lá. Então, desde os tempos de Jesus, e Jesus ele é o primeiro que quebra esse mito de que a liderança não é a posição que você ocupa, né? Então, se você pegar antes ainda de Jesus, quando Samuel foi ungir Davi como rei, desceu para a casa de Jessé para escolher o novo rei de Israel. Então, a Bíblia fala que ele tinha lá, que Jessé tinha vários filhos, e os filhos de Jessé eram todos homens muito bonitos, altos, fortes. Se você pegar o próprio rei da época, né, o rei Saul, da época, a Bíblia fala que ele era o homem mais bonito de Israel. Entendeu? Então, quando Davi, no episódio que Davi vai lutar com Golias, que ele pega a armadura de Saul, ele fica dançando dentro da armadura. A armadura é tão grande que Davi fica pequeno dentro da armadura. Então isso mostra o quanto que ele era forte, alto, porque esse era o perfil dos líderes, né? E durante muito tempo isso veio se estendendo pelas gerações. Quando chegou na época de Jesus, não era diferente. E aí Jesus ele começa a quebrar isso. E ele fala, se você quer ser o maior, você tem que ser o menor. Aquele que quer ser o maior, primeiro tem que servir. E ele diz, eu não vim para servir, para ser servido, eu vim para servir. Então, aí ele traz a questão de lavar os pés. Então, ele traz ali várias questões que ele vai quebrando esse mito da posição. E aí você continua isso como, por exemplo, o Império Romano. O Império Romano ele tinha um domínio sobre o mundo, o domínio bélico das armas, da força do fogo e das armas, dos cavalos, o exército mais poderoso do mundo. Enquanto a Grécia não tinha soldado. A influência da Grécia no mundo foi o quê? Foi a eloquência, o poder de fala, a filosofia. Então a Grécia ela influenciou o mundo, influencia até hoje tudo que a gente vê. Se você pegar o curso de Direito, é filosofia, é toda a influência da Grécia, os maiores pensadores, os padrões que nós temos de pensamento hoje foram construídos através da Grécia. E a Grécia, ela colocou no mundo essa imagem do que o líder é esse cara forte, grande, bonito, eloquente. E aí aonde você vai ver o reflexo disso na sociedade? Na política. Então você pega ali, se você é um cara eloquente, fala bem, tem ali uma habilidade de lidar com pessoas, esse aí é candidato. Qualquer movimento que se aparece na internet de um cara eloquente arrastando multidão, candidato a presidente do Brasil. Uhum. Onde você vai ver outro reflexo disso? Na religião. Você pega a religião, que são pessoas que às vezes ali se destacam na religião, por quê? Pela oratória, pela capacidade de falar, de influenciar pessoas, e não tem ali, vamos dizer assim, uma grande habilidade essencial de liderança. Que liderança não é isso, não é esse posicionamento, essa posição de cargo, e sim o posicionamento. Então a gente acabou, 2025, ninguém mais quer trabalhar
aquele líder que manda. Ou você influencia as pessoas, ou você inspira as pessoas no dia a dia com seu exemplo, com as suas ações, ou ninguém mais quer fazer parte de uma empresa, de uma organização, aonde você é o líder apenas pela posição que você ocupa, porque você é o chefe, porque você é o diretor, porque você é o pastor, porque você é o político. E o grande exemplo na política disso é quando você deixa de ocupar o cargo, né, que você não é mais presidente da República, por exemplo, que você não é mais um senador, que você não é mais um governador, quantas pessoas ainda te seguem? Qual a influência que você tem ainda no mundo, na sociedade, sem a caneta, sem a cadeira da posição? Então aí você descobre quem são os verdadeiros líderes ou não do século XXI. Maravilha. E eu quero te perguntar o seguinte, falando todo esse apanhado aí, a liderança, ela é um peso, ela é um fardo? A liderança, ela é para ser leve. Ela se torna um fardo quando o líder, ele tenta, por exemplo, tomar todas as decisões para si. Então, a liderança, ela é uma linha muito fina entre a fragilidade e a vulnerabilidade. A fragilidade é quando você não tem poder, é quando você não tem, por exemplo, poder de decisão, tomada de decisão. Você não toma decisão porque você tem medo. Fragilidade. Liderança não combina com um líder fraco. Líder tem que ser forte, líder tem que ter posicionamento, líder tem que ter opinião, líder tem que saber tomar decisão. Mesmo que você tome a decisão errada, mas pior do que você não tomar uma decisão, pior do que você tomar uma decisão errada é você não tomar uma decisão. Então não existe líder forte que não toma decisão, que não tem posicionamento, que não se coloca diante das situações de forma convicta daquilo que ele acredita. Agora, vulnerabilidade é você aceitar que você é humano, que você erra, é você não querer carregar as coisas só para você, é você compartilhar suas fraquezas para as pessoas, é você mostrar para as pessoas que você não é Superman. Então isso é ser vulnerável, entendeu? Então ela se torna um fardo quando o líder ele quer tomar as decisões todas para si, quando ele não quer compartilhar suas fraquezas, de alguma forma quer mostrar que não pode transmitir uma imagem que eu sou humano, que eu sou frágil, que eu não choro, que eu resolvo tudo. Aí ela se torna uma decisão, ela se torna um peso, um cargo pesado, algo difícil de ser carregado. Né? E adoece a equipe, né? Não produz, não passa aquela segurança, não passa aquela confiança que a equipe precisa para, inclusive, desenvolver. Adoece porque a equipe é reflexo da liderança. Uhum. Todo lugar que você for, né? Então se você vai numa empresa, por exemplo, e você tem um péssimo atendimento naquela empresa, de alguma forma, isso é reflexo da liderança. Tudo que o líder faz reflete no time, de positivo e de negativo. A forma como você faz a gestão do tempo vai refletir no seu time. A forma como você organiza a sua saúde, a sua vida, a sua saúde pessoal, vai refletir no time. A forma como você fala com as pessoas, a forma como você administra estresse, a forma como você lida sob pressão, tudo isso, de alguma forma, vai refletir no time. E é complicado, né? É aquela coisa, a diferença do chefe para o líder, né? Muita gente sabe, muita gente tá ali como chefe, mas a liderança, então, parece que essa pessoa nunca aprendeu a liderar, de fato, uma equipe. Agora, tem gente que pensa, Israel, porque é o seguinte, eu tenho como ser protagonista, mesmo não sendo o chefe, digamos assim, porque o que a gente vê também, que eu acredito que é um perfil que muitas empresas querem, que é aquela pessoa proativa, que é aquela pessoa, claro, está debaixo de uma autoridade, de uma coordenação, né? Mas ela tem autonomia, ela tem o seu brilho, ela tem a sua possibilidade de opa, olha, aquele funcionário ali, ele não é só... É proativo, enfim. O funcionário, a pessoa que é subordinada, também pode ter aquele espírito de liderança, né? Liderar dentro da empresa não é só você que tem o cargo, não é só ter o cargo. Às vezes você tem o diretor, o gerente, e você tem o porteiro. O porteiro, ele é o cara que lidera mais do que quem tem a função.
Chega no final de semana, ele consegue articular o futebol, consegue articular o churrasco, ele consegue articular as pessoas em torno de uma ideia, de um projeto, muito maior do que quem tem a função. Então, o chefe, ele lidera pelo poder do cargo, pelo poder da autoridade, pelo poder da caneta. O líder, ele lidera através da influência, né? De levar as pessoas a fazer aquilo que você quer, através da influência e encontrar pontos em comuns, porque na verdade, no fim do dia é isso. É como que eu consigo reunir pessoas que têm os mesmos objetivos, os mesmos desejos, que têm ali projetos semelhantes e a gente conseguir unir isso em torno de algo, em torno de uma causa, seja uma causa ganhar dinheiro através de um serviço, de um produto, de uma empresa, seja através de uma causa social, política e até mesmo religiosa. Vamos falar de cultura organizacional? Como é que a gente faz para identificar quando uma empresa está doente culturalmente? Cultura é tudo aquilo que a gente cultua, né? Todos os dias é feito de forma repetitiva, né? E então isso virou cultura. E a cultura, ela existe, porque às vezes a gente fala assim, a minha empresa não tem cultura. Tem, ela tem cultura. Toda empresa tem cultura, toda casa tem cultura, toda organização, onde tem ali uma reunião de pessoas, existe uma cultura estabelecida. Uma cultura doente é quando ela não está, as pessoas, de modo geral, elas fazem o que... Elas não têm um direcionamento, elas fazem, cada um faz o que quer, cada um age de uma forma, cada um age de uma maneira, então cada um traz os seus costumes, os seus vícios do mercado, e quando estão dentro da empresa, isso acaba criando ali microempresas dentro de uma única empresa. Então, uma empresa com a cultura doente é uma empresa onde o seu objetivo final, ele não conversa entre si, né? Então, você imagina uma empresa onde ela está ali para vender um produto para um cliente, né? Uma loja. Então, uma cultura doente é quando... E aí, teoricamente, o objetivo, vamos dizer, dessa loja é ter um foco no cliente. Então, se não existe um foco no cliente, cada um faz o que quer, cada um atende o cliente de uma forma que quer. Então, isso acaba refletindo um mal ruim na cultura da empresa, né? E isso é um desafio, porque assim, quais são esses erros, os principais erros que você vê empresário cometendo ao tentar implantar essa cultura específica? Eu quero que a empresa... implantar, qual é o principal erro? A gente poderia, antes de responder qual é o principal erro, a gente poderia falar o seguinte, como é que a gente pode identificar a cultura intencional? Então você tem ali símbolos, então é a logo da empresa, a cor do uniforme, são símbolos que representam a cultura da empresa e que isso transmite uma mensagem, né? Então você tem ali os rituais. O que são rituais? É uma empresa que ela faz ali um devocional pela manhã, reuniões de fechamento de liderança, reuniões de liderança, reuniões de diretoria, reuniões de fechamento, all hands, kickoff, one-on-one, CPC, e aí existem centenas aí, vários rituais que representam a cultura de uma empresa. E aí você tem, agora, o que mais? O que são as doutrinas desta empresa. O que são as doutrinas? É aquilo que é aceitável e o que não é aceitável. Então a gente vai encontrar essas doutrinas aonde? No regimento interno da empresa, no código de ética e conduta da empresa. São documentos que regem a forma como nós queremos, como nós aceitamos e como nós não aceitamos que as pessoas vivam dentro da empresa. Então isso é os elementos, vamos dizer assim, da empresa, e a gente vai evidenciar também esses elementos na missão, visão e valores da empresa. Então, qualquer empresário que queira implantar uma cultura intencional numa empresa precisa partir por aí, identificando quais são os símbolos, identificando quais são os rituais, identificando quais são as doutrinas, o que queremos, o que não queremos, como fazemos, como não fazemos dentro da empresa. Eu acho que é bem por aí, a gente tem trabalhado muito nessa temática nas empresas, implantando a cultura. É muito comum você ter líderes, por exemplo, que foram promovidos para a função de liderança pelo conhecimento técnico, pela forma de domínio técnico e resultados individuais que entregam na empresa. Quando chegam na posição de liderança, se vê diante dos desafios de tomada de decisão, de aplicação de feedback, se vê diante dos desafios de liderar sobre ambientes muito, muito complexos, sob pressão.
resultados, e aí eles se veem perdidos. Por quê? Porque não existe nesta empresa, por exemplo, uma cultura de desenvolvimento de liderança. E aí é muito importante a empresa pensar sobre isso. Porque nada começa e nada termina sem que haja alguém liderando alguma coisa. Então, se você pegar os problemas da empresa de comunicação, se você pegar os problemas da empresa de entregas, de prazo, de resultados, você vai perceber que não são problemas de comunicação, são problemas de pessoas da ausência de liderança que não comunicou, que não deixou claro. Se você pegar o problema de entrega, não são problemas de entrega, que estourou o prazo. É a ausência de um líder para coordenar esse processo e olhar para esse processo de forma sistêmica e juntar os pontos para que o objetivo fosse alcançado. Então nada começa, nada termina sem que haja alguém que ocupe, que conduza em uma posição de liderança. Essa cultura, ela se cria ou ela se revela ao longo do tempo? Percebemos que a cultura é essa. Ela se desenvolve. Ela se desenvolve de forma intencional. E todos os dias, porque assim, o trabalho de um gestor, o trabalho do líder é como o trabalho de uma dona de casa, né? Quem disse isso foi o Andrew Groff no livro Gestão de Alta Performance, que eu recomendo que todo mundo busque esse livro, porque é um livro muito, muito bom, é a lição de casa para quem quer construir esse processo de cultura nas empresas. O trabalho do gestor é como o trabalho de uma dona de casa, que todos os dias tem louça para lavar e todos os dias lava louça. Todos os dias tem a casa para arrumar e todos os dias precisa arrumar a casa. Então, todos os dias você precisa fazer a mesma coisa, falar a mesma coisa, repetir a mesma coisa 50 milhões de vezes para que essa cultura ela seja desenvolvida e ela seja intencional, né? Maravilha, a gente está entendendo aí um pouquinho sobre essa cultura, né? Cultura organizacional, como é que tem que ser. Tem sites bacanas que a gente leva para a vida toda, né? A gente fala sobre liderança da empresa, mas na vida também a gente tem que assumir esse papel de líder. O primeiro processo de liderança é a autoliderança, é ser líder de si mesmo. É impossível liderar alguém, se querer se propor a liderar alguém, se você não tiver a capacidade de se liderar, né? De ser líder de si. E não é sobre, não, eu sou humilde, eu sou... Não. É a questão mesmo de você se posicionar na vida. Consciência, né? Consciência, porque tem gente, Israel, que fala assim, não, mas essa é minha, eu tô escondidinho aqui, não sei o quê, meu jeito, não sei o quê. Mas à medida que você se retrai, se fecha, não toma decisões, não age, não tem proatividade, não é que você vai precisar explodir. Hoje a gente tá falando de uma cultura de explosão, cultura de vai lá e tal, de proatividade hard. Não é assim, né? É de você viver e aquele propósito, ele ser colocado para fora. Tem gente, por exemplo, que não tem habilidade com a fala. Ok, beleza, não vai falar. Mas vai ter habilidade com outras coisas e essas habilidades, elas serão potencializadas. Elas vão encaixar ali no todo da pedra, na engrenagem, que é na empresa, na família, cada um no seu papel, mas as pessoas realmente fazendo aquilo para que elas foram designadas. Verdade. Há um triplé, vamos dizer assim, da autoliderança, da liderança de si, que é clareza naquilo que eu sou, clareza no meu chamado, no meu propósito, no meu ministério, na minha vocação. Então, se você é um jornalista, já nos conhecemos há um tempo, então, desde quando eu te conheço, você é jornalista. E desde quando eu te conheço, você se posiciona como jornalista. Então, você é um jornalista, você precisa ter clareza do seu papel como jornalista. Então você precisa falar como jornalista, você precisa se vestir como jornalista, você precisa se posicionar como jornalista. É clareza. A gente está vivendo uma sociedade onde as pessoas não têm clareza do que elas são. Todo dia elas são uma coisa, elas não sabem nem se elas são. Eu não me identifico nem de um jeito nem de outro. Eu não sei, eu sou um mosquito, eu sou sei lá o que eu sou. A gente não pode nem falar, não pode nem falar isso aqui, porque as pessoas não têm clareza do que elas são. Eu não sou nem ser humano, nem animal. Eu sou o quê? Eu sou o que eu existo, né? Então precisa ter clareza naquilo que você foi chamado, clareza no seu propósito, clareza no seu ministério, clareza na sua vocação. Segundo o triplé é a constância, é fazer repetidamente, porque nós queremos resultados imediatos, logo. Nós queremos, cara, tem 50 anos que a gente fala a mesma coisa. Então é falar a mesma coisa, é ter consistência. Entender que o resultado vai vir de longo prazo. Não adianta a gente querer milagre,
querer que as coisas aconteçam da noite pro dia. Não, de repente, depois de 10 anos, alguém explodiu e fez sucesso. Da noite pro dia, depois de 20 anos, o empresário, ele teve um insight lá e montou um negócio e ele teve sucesso. Isso é constância. E terceiro, triplé, é a disciplina. Você precisa ter disciplina, porque disciplina é liberdade. Disciplina não é você fazer o que você gosta. Disciplina é você fazer o que você não gosta quando você não quer. E é esse o maior desafio que a gente tem da autoliderança, de liderar. Porque é muito fácil liderar as pessoas no palco, liderar as pessoas diante de uma câmera, de liderar as pessoas nas redes sociais. Liderar líder de palco é muito fácil, né? Abre a câmera aqui e hoje nós estamos na internet, veio para democratizar isso. Agora, liderar no dia a dia, com influência, com exemplo, com inspiração, sobre crise, tomando decisões difíceis, os empresários aí com folha para pagar, tomando processo trabalhista, uma sobrecarga de impostos gigante e 1000 problemas ao mesmo tempo, todos os dias para resolver, aí é complicado. Aí é onde os líderes, aonde você separa os meninos dos homens, de quem é líder de verdade e quem só tá na internet fazendo firula. Maravilha. Ó, se eu pudesse, eu passava o dia inteiro aqui conversando com Israel, porque tem muita coisa bacana, inclusive sobre fé, sobre a questão da espiritualidade. Eu acredito que não dá para dissociar. Eu sou cristão, tá? Desculpa aí quem não... Enfim, mas você vê que tem grandes líderes, o que eu digo, tem gente que nem é cristão, mas segue aqueles princípios da Bíblia, princípios cristãos, que a pessoa também vê aquele resultado, né? A gente não tá falando aqui nada de salvação, essa coisa toda, não é isso. É a questão das leis, digamos, universais. Aí que tá o grande, eu sei que já, só mais 30 segundos, aí que tá o grande problema da sociedade hoje em dia, de querer espiritualizar tudo. A Bíblia não é um livro religioso. Sim. A Bíblia é um livro de princípios. Qualquer pessoa que seguir os princípios bíblicos, ela vai atingir resultado ali, porque a Bíblia não é um livro religioso, a Bíblia é um livro de princípios. Então, queira você acreditar nisso ou não, esse é um fato. Então, a gente não pode querer espiritualizar, dizer, agora está falando de religião. Não, estamos falando de espiritualidade. A gente não pode espiritualizar tudo, mas tudo é espiritual. Uhum. A gente não pode querer que as pessoas romantize ou espiritualize o que não é espiritual, mas o fato é que a Bíblia é um livro de princípios e esses princípios tá aí. Se você quer aprender sobre liderança, leia a Bíblia. A Bíblia está cheia de exemplos aí de liderança. Maravilha. Toda vez eu falo isso, mas é verdade. Quando o assunto é muito bacana, eu digo, vai voltar, mas tem que voltar mesmo. Vamos conversar outros assuntos legais. Eu botei aqui tanta coisa, mas não dá pra gente falar num episódio só. A gente falou hoje sobre cultura organizacional e sobre liderança, que já é aí vai pegando esses insights e vai, né, aproveitando aí para adaptar, para integrar na sua vida, né, para fazer, para executar. Às vezes a gente vê tanta coisa na internet e aí fica só no campo das ideias. O que eu estou fazendo? Eu anoto, vou fazer tal, pensa assim, pensa assado, e vou adotando, né? Principalmente quando tem essa relação com a espiritualidade, o que eu digo sempre com a Bíblia, com esses princípios maravilhosos que eu adotei para minha vida, então faz todo sentido. É isso, Israel, obrigado pela participação. Presente aqui para você, Oba! o meu livro Andando sobre as Águas, tá? Não é um livro de espiritual, embora o tema ele é bem sugestivo, né? Andando sobre as águas, Jesus. É um livro que a gente traz aí um paralelo da passagem que Pedro andou sobre as águas, mas numa abordagem, numa visão bastante humana e trazendo exemplos de fé e de superação para o dia a dia, sem entrar no viés religioso. Sim. Né? Então é uma ótima leitura, uma ótima sugestão de presente. Fica aí para você. Opa, gostei. E quem quiser também. Tem umas atividades aqui, uns exercícios? Não, tem não. Sim, você vai fazer. Sim. Tem essas chamadas aí para escrever, né? Justo. Legal. Aqui, para escrever, tá aqui Onde é que a pessoa encontra esse livro? Aqui em São Luís, você tem na Livraria Leitura, ou pode comprar na internet na minha bio do Instagram, tem lá também como encontrar. Pronto, então vou deixar também na descrição aqui do episódio todos esses caminhos para quem quiser
andar sobre as águas também, como Israel Crisóstomo. Maravilha. Valeu, brigadão. Obrigado, Olavo. Deus te abençoe. Amém. Muito sucesso aqui para você. Continue te abençoando e foi muito bom poder estar aqui. Maravilha. Vai voltar mais vezes, tá? Obrigado. Vamos marcar aí pra gente falar desses assuntos maravilhosos. E você que gostou, já comenta aqui embaixo, bota seu joinha, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo para quem precisa ouvir essa mensagem sobre liderança e também cultura organizacional. Gente, obrigado. Ó, vai incentivando aqui o canal, tá? Vai colocando aí, tem o Hyper aqui, que é um mecanismo novo aí que surgiu para você ajudar o canal. Faz o que puder aí para ajudar, tá bom? Beleza, valeu, obrigado, até o próximo episódio. Tá aqui ao lado os episódios que você pode acompanhar e dar essa força pra gente também. Até o próximo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.